Mas não foi fácil entrar, sabe? Seguir esse caminho pra você. Não, foi a coisa mais difícil que já fiz na minha vida. Ser um pararesgatista, tentar ser um pararesgatista, havia muitas coisas sobre as quais eu não sabia. E não ter um mentor, não ter... Sabe, o Scott estava lá, mas na verdade não estava. Sabe, eu o conheci por uma semana. Eu o vi talvez algumas vezes e comecei a encher muito o saco dele. Ele era um cara ocupado, tinha família. Então eu estava por conta própria de novo. E fiz o melhor que pude. E tentando ser um pararesgatista, finalmente passei no teste ASVAB depois de fazer várias vezes. E sabe, quando você cola a vida toda, no ensino médio e no fundamental, eu tinha um nível de leitura de mais ou menos a 4ª série. Então eu falo muito sobre isso no livro. E eu tive que aprender muita coisa da escola em 6 meses. E foi aí que eu realmente desenvolvi minha ética de trabalho. As pessoas acham que é por causa da corrida e tudo mais. Não, não é por causa dos SEALs e nem por causa da corrida. Foi por causa das incontáveis horas me ensinando a porra de ler e escrever. Sabe, eu tinha um tutor por uma hora toda semana. Era tudo o que podíamos pagar. Então por 6 meses eu via um tutor 1 hora por semana. Todo o resto dependia de mim. Minha mãe trabalhava em 3 empregos. Ela nunca estava em casa. Eu sentava nessa porra de mesa. Eu pensava, eu tenho que entrar para o exército. Bem, o livro inteiro é realmente sobre mentalidade. Tudo Disso. Esse é o jogo todo. E eu concordo que as pessoas olham pra você e querem falar sobre Badwater e todas essas corridas que você fez, sabe? 8 corridas de 160 quilômetros, 100 milhas em 8 semanas e toda essa loucura. certo. Mas, na verdade, tudo isso é produto de endurecer a mente, de torná-la insensível para usar sua expressão. E ao longo do livro, o que realmente o destaca é que ele está repleto de lições. Por exemplo, este é um livro em que seria fácil pensar que David Goggins é o herói, mas o herói é o leitor, e é por isso que ele tomou essa decisão. Para fazer referência ao que estávamos falando antes, de pedir para Adam ler, porque você queria que o leitor se visse nessa própria jornada. E você tem esses capítulos, ou após cada capítulo, você tem esses desafios e lições para as pessoas usarem para mudar sua própria mentalidade. Mas mesmo inserido na narrativa, você se distancia da história para dizer: veja, é isso que você precisa fazer. Foi isso que eu fiz. É assim que se faz. Certo. E o primeiro deles é realmente o espelho da responsabilidade, certo? Que você ainda usa. Mas o que eu não percebia era que você desenvolveu isso quando ainda estava, no 2º ano do ensino médio. Você Começou a fazer isso. Sim. Mas não é como se, eu usei o espelho da responsabilidade e então tudo começou a dar certo pra mim. Não, não foi uma solução mágica, não. Não, foi um ponto de partida para começar a me responsabilizar. E como isso aconteceu, cara, minha mãe recebeu uma carta da escola e foi aí que eu tive que me revelar e contar todos os meus segredos. O segredo veio à tona, cara, que eu não estava indo pra escola, que eu tinha reprovado na maioria das matérias. Meu boletim estava lá para todo mundo ver, um deles. E foi revelado. Notas D e F. Naquilo. Sim, foi um bom boletim. Valeu, Rich. Eu agradeço. Você coloca lá dentro. Homem, eu que coloquei lá, cara. Você precisa falar sobre isso agora mesmo. Sim, foi um boletim muito constrangedor. E ela ficou tipo, o que é isso? E isso aconteceu porque ela nunca tinha visto nenhum boletim escolar meu na vida. E naquele momento ela estava frustrada. Não comigo, mas... Você tinha falsificado o outro boletim, não é? Eu falsifiquei tanta coisa, mas ela realmente não viu aquele. Mas eu falsifiquei todos os meus boletins. E foi aí que eu tive que me revelar. E ela disse sabe de uma coisa, cara? Você vai ser reprovado. E essa foi a conversa. Eu falei, olha, a gente precisa fazer alguma coisa. Sabe, você tem que falhar. Ela tinha seus próprios demônios, seus próprios problemas. E foi aí que eu fui ao banheiro e eu pensei, meu Deus, cara, essa é uma realidade cruel. Sua mãe diz algo como, você já era. Você está por sua conta. E o ASVAB foi realmente o primeiro desafio de verdade em que você tentava se dedicar 100% a algo, certo? Primeiro desafio real. E o que eu adoro no livro é que ele apresenta grandes desafios e conquistas, mas o que eu acho mais inspirador são justamente as pequenas coisas, como esses pequenos detalhes, quando você sai da sala de prova, entra no carro e depois volta pra dentro. Sim, então coisas assim que realmente me tocaram. Aquilo era só uma tentativa de ser marinha. Selo, esse foi um teste diferente? Certo. Sim. Foi um momento muito emocionante pra mim. E eu estou exatamente aí agora, em pensamento, falando com você. Lembro-me daquele momento como se fosse ontem. Eu era um cara gordo tentando me tornar um SEAL da Marinha. E minha vida tinha chegado a essa encruzilhada. Eu penso, cara, você tem que ir para a direita. E ninguém estava indo para a direita.
todo mundo estava indo para a esquerda, eu pensava, você tem que ir para a direita. E saber a dor e o sofrimento que eu estava prestes a enfrentar ao escolher a direita, a quantidade de responsabilidade e fracasso. Testemunhar e sofrer sozinho nessa jornada. Era assustador. Então, quando finalmente cheguei ao teste ASVAB e estava fazendo pela última vez, para entrar nos times SEAL ou ao menos tentar, eles não deveriam me contar minha nota e eu voltei para o carro depois que terminei a prova. Era uma prova no computador e eu sei como usar computador. Eu estava surtando com essa parada porque da primeira vez que fiz era tipo um caderno, sabe? Você pega uma folha de Scantron, preenche as bolinhas com um lápis número 2 e entrega. Aí vi um computador e pensei, caramba, que porra é essa? Oh meu Deus, tipo, está num computador? Então eu surtei ali mesmo. E eu tive que tirar 50 em compreensão mecânica. E esta é a terceira vez que você faz o teste, certo? é minha segunda vez. Tentei 3 vezes a Força Aérea e 2 para a Marinha. É minha segunda vez na Marinha. Disseram, é agora ou nunca. Acabou pra você, está velho demais. Você tem um tempo limitado para perder 48 quilos. E você tem que fazer esse ASVAB de novo. São tantas coisas. Tudo isso esmagou minha cabeça. Então, quando fiz o teste, eu sabia que tinha uma nota boa o suficiente para entrar na Marinha. Mas para ser um SEAL, eu precisava tirar uma nota alta em compreensão mecânica, 50. Então, na primeira vez, eu tirei 44 em compreensão mecânica. Então eu estava lá sentado, fiz o teste e cliquei em enviar. Enviado significa que o resultado foi parar em algum lugar no espaço sideral. Mas eu sabia que tinha aparecido na mesa do administrador e ele não podia me dizer nada. Ele manda você sentar, fazer o teste e te deixa ir embora. Saí, entrei no carro, ou estava andando ao redor do carro, sei lá. Eu pensei, preciso entrar e descobrir, cara. Então eu entrei. Eu literalmente fiquei sentado lá. Todo mundo fazendo o teste e eu implorando para esse cara. E ele me dizia, não posso te contar nada. É contra o governo. É contra as regras, tudo. Ele abriu o resultado. Ele disse, beleza, cara. Ele disse, você tirou 65. Eu disse, não, cara. Eu não sabia que tinha adquirido uma compreensão mecânica. E ele rolou a página para baixo. E era exatamente o número 50. E eu literalmente gostei do que saiu do meu corpo. Porque é fácil falar sobre isso agora com vocês, mas ninguém sabia o tempo e a energia que eu investi para conseguir esses 50. Foi simplesmente incrível. Sim. Quer dizer, o que isso representou para você? Tipo, a oportunidade de uma nova vida, de finalmente conseguir escapar? Representou uma oportunidade para uma nova vida, mas a questão é que eu estava tentando ser um Navy SEAL. Naquela época, eu ainda pesava 200 e poucos quilos. Eu ainda tinha mais peso para perder. Então pense nisso. Eu apostei tudo em David Goggins para ser um Navy SEAL. É como ir ao cassino com seus últimos $1.000. E você diz, sabe de uma coisa? Vou apostar tudo nessa porra no preto. Um cara que, porra, aprendeu sozinho a ler e escrever. Estou me tornando um dos caras mais casca-grossa do planeta. Pensa nessa porra. Um cara que veio do nada. Eu apostei toda a minha vida e vou sair aqui e colocar tudo em jogo. David porra de Goggins para ser um Navy SEAL. Não para ser um, sei lá, escoteiro ou alguma merda assim. Um Navy SEAL. E eu olho para isso e fiz toda essa porra só para ter a oportunidade de vencer. É isso que as pessoas não conseguem entender, cara. As pessoas só veem o resultado final. Eu lembro daquele cara dizendo, meu Deus, cara, não acredito no que acabei de fazer. Eu apostei tudo. Destruí relacionamentos, destruí isso, destruí aquilo, coloquei tudo na ideia de que eu precisava me tornar alguém nesse mundo. Ou então, eu não sirvo para ninguém. E de onde vem isso? De onde veio essa compulsão, essa motivação? Ela vem de um lugar horrível, de não se sentir realizado na vida. Medo de morrer sem nunca ter conquistado nada. Esse é um medo do qual algumas pessoas fogem, que elas não querem encarar. Quando você tem um medo real de morrer e ser só mais uma pessoa que vive só para pagar as contas tipo $1.000 por mês. Essa é a minha vida. Eu uso inseticida contra baratas, cara. Se isso te faz sentir bem, ótimo. Não me fez sentir bem. Foi a primeira vez na minha vida que eu quis fazer isso. Após 26 anos, ou melhor, 24, 25, onde quer que eu estivesse, eu queria me sentir bem comigo mesmo. E esse era o ingresso para... Sim, quer dizer, você tem isso?
uma enorme reserva, essa capacidade de usar a dor e as circunstâncias para impulsionar mudanças dentro de si mesmo. Certo. Ser capaz de não ser uma vítima, mas sim de encarar a dor como uma amiga, como um catalisador para o crescimento. E acho que há muita gente por aí... Olha, se você estiver sentindo dor suficiente, isso vai fazer a diferença para você. Há muita gente por aí que está sentindo apenas uma dor leve, onde eles se contentam com o que têm porque não sentem dor suficiente para mudar. E o medo da mudança supera a dor da existência diária deles. Você... Sabe, o único dom que eu tenho, dito tudo isso, né, o que você acabou de falar, é que eu tenho a capacidade de enxergar o final antes mesmo do começo começar. E o que isso significa é que para chegar até o final, eu consigo enxergar isso agora. Então, antes de eu ir pro Buds e estar perdendo todo esse peso e tal, eu me via atravessando aquele maldito palco com 86 quilos. Era isso que eu precisava alcançar para conseguir entrar. Eu me via 6 meses, 1 ano depois, não importa quanto tempo fosse levar para mim. Eu me via atravessando aquele palco, recebendo aquele maldito certificado de formatura do Buds. E eu consegui estar lá com 136 quilos. E aquela sensação de que eu estava muito longe daquela porra de sentimento. Eu consegui me colocar lá 1 milhão de vezes. Todo santo dia. E aquela sensação de tipo, meu Deus, isso vai ser incrível pra caralho. Foi isso que me fez sofrer. Foi isso que fez a dor ser real e me fez dizer, isso vale a pena. Eu quero sentir isso pelos próximos 18 meses, porra. Demorou 18 meses, caralho, pra eu finalmente me tornar um Navy SEAL. Pra finalmente, sabe, só conseguir passar pelo Buds. 18 meses. São 6 meses. Pra mim levou 18. Era isso que me fazia levantar todo santo dia. Eu vou me colocar nessa porra de dor e sofrimento por alguns segundos. É só isso. Alguns segundos de alegria. E vale muito a pena, cara, pra caralho. É isso que as pessoas não entendem. Então eu consigo me colocar na linha de chegada, mesmo que eu não tenha uma linha de chegada, mas na linha de chegada de um evento. Antes mesmo de começar essa porra, eu penso como você vai se sentir ao chegar nisso. Bem, a visualização é um dos desafios. E parte disso não é apenas visualizar o sucesso ou vivenciar a realidade de alcançar o que você se propôs a alcançar, mas também visualizar como você vai superar todos os obstáculos que surgirem em seu caminho. Certo. A visualização é a minha maior ferramenta na vida. É por isso que consegui me colocar em água fria, me colocar em uma corrida de 100 milhas milhões de vezes antes de fazê-lo. E eu consegui percorrer a prova e ver como me sentiria na milha 50. Quase que exatamente. Quando o assunto surge, não surpreende. Sem surpresas. Eu já fiz isso 1 milhão de vezes. E essa é a única coisa que eu pratico durante a noite toda. Mas também, o mais importante é que eu pratico aquela sensação de realização que vou ter e tudo isso sentado, refletindo.